E, além de chamar médico de doutor, e o único que se chama de doutor, eu aprendi que a gente está a serviço do país, a serviço do povo, a serviço dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, e não a serviço de uma causa ideológica, seja ela qual for. Mas eu entendo isso. Nós, jornalistas, fomos inoculados por professores que gostaram muito de seu Antônio Gramsci, né? E resolveram, agora não se conquista mais um país pelo fuzil, se conquista um país. Isso quem me disse foi o comandante militar do Planalto outro dia, o general Nomura. Eu disse, nós estamos convencidos que a arma agora é conquistar as mentes. Né? Então hoje já começa na aula de criança, né? Mas lá na faculdade eu constatei aqui, na UNB, eu sei que eu fiquei repetitivo em torno disso, contando esse episódio, mas me marcou muito. Lá pelo início dos anos 90, me convidaram para dar uma aula na UNB no último semestre de jornalismo. E quando um dos alunos me perguntou quais são os pilares do jornalismo, eu disse, olha, veracidade, simplicidade, clareza, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor deu um salto, o coordenador da cadeira deu um salto. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu levei um susto. O professor confessando isso, eu disse, o que o senhor ensina, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Eu disse, como assim? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Uau! Então a primeira coisa que vão fazer é combater o dono do jornal, o dono da televisão, o dono do rádio. Em 2 meses serão descobertos e demitidos. Foi o que eu disse para os alunos, olha, eu sinto muito, eu quero prevenir vocês que vocês vão ser demitidos. A menos que escolham ou trabalhar no jornal do PFL ou no jornal do PT. Então, isso foi início dos anos 90. Portanto, aqueles já são chefes hoje de redações, já orientam as pautas, e o pauteiro não pautou ninguém para vir aqui hoje cobrir isso, porque é tabu. Meu Deus do céu, a hora que eu vi os austríacos na rua, eu fiquei me perguntando, quando será que nós, brasileiros, vamos sair para a rua para pedir a verdade? Porque se trata de salvar vidas. Eles não vão admitir. Ontem ainda estava falando com a minha mulher sobre isso. Eu disse, quando será que a OMS vai admitir o tratamento? Ela me disse, jamais, porque seria admitir a responsabilidade por metade das mortes, no mínimo, de pessoas que não foram tratadas. Eu sou testemunha de tratamento, ela não sabe quantos, mas sei lá, 50, 60 pessoas, tratamento quase diário, que resolve em 3 dias, ou 5 dias. A moça que arruma aqui no imóvel que eu tenho aqui no plano piloto, estava no 8º dia quando me falou, e resolveu ainda assim, e agora ela receita para a vizinhança, e foi assim que se espalhou. Foi assim que se espalhou. Milhões de pessoas estão usando aqui no Brasil. Vocês notaram que eu nem mencionei nome de remédio, né? Porque eu estou acostumado lá no YouTube, porque se eu mencionar, eu sou cortado. Eu tive que tirar, a minha filha tirou 300 e tantos comentários, né? Porque está valendo retroativamente. Quando veio a regra, vale retroativamente essa censura. Por que essa censura? Tem medo de quê? Certamente não é medo de salvar vidas, é porque tem algum outro objetivo, que é o controle. Pelo medo. Ontem eu vi um indiano falando, sendo entrevistado, e lembrando que a manipulação da população é pelo medo. Né? Lá atrás era catástrofe atômica, né? No tempo da Guerra Fria, a qualquer momento alguém aperta o botão. Né? Depois veio buraco do ozônio, depois veio o aquecimento global, né? Que originou esse Tratado de Paris, do qual não se tem assinatura do Sol, portanto não adianta nada, né? Depois, aí mudaram de nome quando viram que não colava, né?
E aí aparece esse maldito vírus lá de Wuhan e diz, puxa, esse é o nosso cavalo de Troia, o nosso ariete, né? Vamos usar isso aí, assustar as pessoas. Na hora que está caindo, não, traz o Ômicron, né? Inventaram que é da África do Sul, parece que é da doutora Roberta de Botsuana, com 2 pessoas que agora parece que já está sabendo que vieram da Europa. Então, fake news é isso que a gente está vendo todos os dias. Negacionismo é quem nega tratamento. Meu Deus do céu, eles invertem. Isso é coisa do Lenin. Eles invertem. Agora eu pergunto o seguinte, gente, como é que nós jornalistas, que fomos formados para denunciar, não denunciamos nada disso que a doutora Giovana mostrou, que o Trozzi mostrou aqui? A gente não denunciou nada, a gente está na cara, é impossível que a gente se retire como Renan Calheiros, do fato. Tem outra questão que envolve, no mundo é isso que eu falei, mas no Brasil especialmente, é a nossa arrogância que foi ferida quando fomos derrotados na eleição de 2018. Porque nós nos acostumamos não a ser mediadores. Eu aprendi no Jornal do Brasil que jamais, em nenhum momento eu sou mais importante que a notícia. O fato é mais importante que o mensageiro. Pela primeira vez, quando o Jornal do Brasil me mandou escrever uma matéria lá de Buenos Aires, na primeira pessoa do singular, eu disse, como é que eu faço isso? Eu não consigo. Eu tinha sido sequestrado lá pelos montoneiros, queria que eu contasse a minha experiência. Eu disse, mas eu não sou notícia, eu não estou acostumado a ser notícia, vai ser difícil. Já fizeram 2, né? E hoje não. Hoje nós nos apoderamos do fato, nós jornalistas. Nós éramos apenas intermediários, agora não, nós somos os donos do fato. Portanto, nós mostraremos o fato assim como achamos que ele deva ser. Aí a gente cria o factoide, tem forma de fato, parece fato, mas não é fato, está embrulhado, em geral num papel brilhante, para enganar as pessoas. Né? E infelizmente estaríamos conseguindo enganar todos se não houvesse a bendita rede social. Minha mãe me chamou a atenção depois da eleição de 18, disse, meu filho, eu nunca vi isso, eu já vi todas as eleições nesses últimos, ela estava com 100 anos, né? Nesses últimos 90 anos, e não vi nada parecido, em que alguém ganha uma eleição sem ter nenhuma rede de televisão apoiando, sem ter dinheiro e apenas com um celular. Então nós ficamos enraivecidos por isso, porque fomos derrotados pelo povo, a quem nós julgávamos dominar. E o povo nos deu o troco. Não, vocês não mandam em nós. Cada indivíduo aqui no Brasil está aprendendo a ser indivíduo graças, né, ao celular. Pensei que estava no bolso aqui, mas deixei lá, queria mostrar. É a independência de cada um, a autonomia de cada um, a voz de cada um. Então, isso é uma esperança sobre um jornalismo que se desviou de sua tarefa para fazer militância política, ideológica, e talvez sem saber esteja a serviço de alguma conspiração de poder no mundo. Porque nada mais parecido que o 1984, que eu pretendo reler, porque eu li lá nos anos 60, né, do George Orwell. Estivemos na casa dele lá em Londres, né, porque é um profeta, está se realizando tudo que ele pôs lá naquele livro, né, para dominar as pessoas de um poder que usa um pretexto. E o pretexto nesse momento é essa pandemia, né, de um vírus que a gente... Eu estava vendo os números aqui, os percentuais, né, todos, né, na centésima casa decimal, meu Deus do céu. Né, e a gente tornou isso um monstro, né, pelo medo, assustando as pessoas. E todos vocês sabem muito bem que o medo paralisa, inclusive
prejudica o nosso sistema de defesa, o pânico. Não custa lembrar que as primeiras imagens, quando veio a onda da pandemia passar do carnaval, né? Porque antes do carnaval era o contrário, era a gripezinha. Né? Passado o carnaval, as covas abertas nos esperando, os caixões que compraram para nos esperar. O que é isso? É a demonstração. Olha aqui, ó. Tenham medo, fiquem com pânico, se tranquem em casa, aglomerem-se em casa, de preferência com pouca ventilação. É uma maluquice total do que fizemos. E aí a gente está enfrentando agora o paradoxo. Tem que usar máscara, está escrito lá fora que tem que entrar aqui de máscara. Mas peraí, mas o vacinado não precisaria. O vacinado pode se aglomerar, pode usar máscara, não tem que ter problema, nem de transmitir para o outro. Só que não é, porque todos sabem que não é, já dão de barato que não é e continuam obedecendo. Eu não me vacinei até agora de medo, eu não vou arriscar, eu tenho direito, está escrito no artigo 15 do Código Civil. Se há risco, eu tenho direito de recusar, ninguém pode me impor. Quando eu era presidente do Centro Acadêmico na PUC, lá em Porto Alegre, 1968, 1969, era o auge de guerrilha, sequestro e tal, repressão, isso e aquilo. Eu andava com um exemplar pequeno da Constituição no bolso. Eu disse, se acontecer alguma coisa, alguma barreira policial, eu esfrego a Constituição na cara deles. E é o que eu estou propondo hoje para as pessoas que me acompanham na rede social. Né? Andar com a Constituição no bolso, porque a linha 15 de uma cláusula pétrea, que é o artigo 5º da Constituição, diz que é livre a locomoção no território nacional no tempo de paz. E essa é a lei maior. Não existe nada, a despeito do que diz o Omar Aziz, né? O Supremo não está acima. Quem está acima é a Constituição, que está acima do Supremo, ainda que a gente não saiba. Porque a Constituição é o livrinho que garante o Supremo também. É o que garante a todos nós. Um dia lá no Lago Norte, lá do lado da feirinha, eu vi um sujeito que eu sei que é advogado, reclamando que roubaram um bujão de gás na casa dele. E falta de segurança, nessa Brasília não tem segurança. Eu vi que o BMW dele estava parado embaixo de uma placa de estacionamento proibido. Eu disse, doutor, aquele carro é seu? É. Mas o senhor está enfraquecendo a lei, está se queixando que a lei está fraca e não o defende. É a mesma lei. A mesma lei que o pune com o BMW aí embaixo da placa de estacionamento é a lei que lhe daria segurança para o sujeito não levar o bujão, que provavelmente roubou um bujão porque estava sem gás em casa e sem dinheiro. Né? Mas o Supremo tem que pensar nisso, que a Constituição, que deveria nos proteger no nosso direito de ir e vir, direito ao trabalho, direito de expressar a opinião, inviolabilidade do lar, é a mesma que garante a existência do Supremo, que garante as instituições. Né? Porque quando cessar esse poder da Constituição, que está sendo cada vez mais enfraquecida e fragmentada, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu queria encerrar, eu acho que eu já passei do meu tempo aqui. Você pode, tá na minha conta aí. Deixando no ar, eu não preciso alertar ninguém que vocês estão todos alertas, com o pé atrás em relação aos acontecimentos de censura, falta de liberdade de expressão, as imposições, né, inclusive de plataformas estrangeiras na rede social que não obedecem o artigo 220 da Constituição, né, mas a esperança de que o povo brasileiro desperte, como o povo austríaco que a gente viu hoje, né, lá na Oceânia, que é a terra, era a terra da liberdade, que é a Austrália e Nova Zelândia, mas é a terra da ficção também do George Orwell. Está lá, era o ideal da minha adolescência criar a ovelha na Austrália, né, e hoje a gente fica com medo de ir para lá, para ver aquela beleza de Sydney, de Melbourne. Por quê? Porque estão conseguindo impor por lá.
E de resto, eu digo que ciência rima com experiência. A medicina brasileira tem muito, parabéns a vocês, muito a ensinar para o mundo, graças à coragem de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao jornalista Alexandre Garcia, que não é doutor e foi dos 120 que eu chamei aqui, além do capitão de fragata, foi o único que não é doutor. Então, o ato falho, viu, Alexandre, em virtude disso. Nós vamos dar a palavra